O conteúdo da aula de hoje é uma aula mais prática e mais informativa, só para vocês verem como é que funciona o processo de compilação. Como eu tinha falado na aula passada, muitas vezes a gente só fala assim, compila o programa, dá erro, então gerou o executável sem nenhum erro e a gente não tem noção do que acontece por debaixo dos panos, né? Sobre como é o processo de compilação em si, certo? Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui com o GCC, que é o compilador C, que é o mais usado no Linux, e para a gente ver o que é que acontece, certo? Normalmente, isso aí, provavelmente vocês já devem ter passado por isso em algum momento do curso, né, em que vocês foram compilar um programa ou pelo menos visualizaram a linha de compilação do programa. Então, no caso do GCC, que é um compilador C da GNU, um compilador C livre, se você colocar esse comando no terminal gcc arquivo.c, ele vai gerar um arquivo executável. Então, aqui, eu tenho um arquivo, certo? Então, essa fonte aqui do terminal dá para vocês verem normal ou aumento? Aqui tá de boa. Vou, então vou deixar assim, certo? Então, se eu der um comando aqui ls no Linux, aqui está mostrando que tem um arquivo fonte em C, e para eu compilar, eu faço gcc espaço arquivo.c, certo? Se o arquivo tiver totalmente correto, como eu espero que ele esteja, quando a gente der um ls aqui, ele gerou um arquivo executável que, por padrão, ele recebe esse nome aqui, a.out. Normalmente no Windows ele tem uma extensão .exe, certo? E aí, se eu quiser executar esse arquivo nesse diretório, eu boto .barra a.out, certo? Então, acho que o computador ainda não está 100%. Tá, beleza. Porque tem um scanf eu nem estava lembrando, certo? Beleza, dá uma entrada, ele dá uma saída, um processo de compilação normal, certo? Se você quiser, você pode incluir algumas opções na linha de comando da compilação. Então, também eu acredito que vocês já tenham feito isso em algum momento. Então, por exemplo, menos WAL significa que ele vai mostrar todos os warnings. E um warning não é um erro, certo? Mas é um aviso de que alguma coisa pode dar errado. Então, deixa eu abrir um outro editor. Um warning é um aviso de que alguma coisa pode tá errado, ou pode provocar um erro, certo? Por exemplo, aqui, se eu colocar assim, um exemplo clássico de coisas que pode dar erro em C por exemplo, se eu fizer assim, if v índice 0 igual a 10, certo? Aí v índice 0 recebe junto, certo? Na verdade, aqui, como todos devem estar lembrados, o C, o igual, o operador de comparação é igual, certo? Mas isso no C não é um problema. Esse comando aqui no C não é um problema. Por quê? Porque se você faz uma atribuição, o resultado da atribuição é o valor que você atribuiu. Então, na verdade, esse comando aqui ele está fazendo uma atribuição a esse vértice 0, recebe 10, e o resultado dessa atribuição é exatamente o valor que você atribuiu.
que aqui no caso é 10, certo? Se você compilar ele normalmente, beleza, sem nenhum problema. Se você usar o "-wo", ele vai mostrar os warnings, né, o aviso. Eu acho que isso aqui tem algum problema, certo? Aqui no caso, o aviso que ele está dando é que você use um parêntese para fazer, para circundar essa, o que seria essa atribuição aqui, porque dessa forma ele vai sempre usar como valor verdadeiro, né? Porque quem se lembra, no C, qualquer valor diferente de zero é verdadeiro e o zero é falso, certo? Então, isso aqui é só um exemplo de como a gente usa o compilador GCC, certo? Mas no final a gente tem isso aqui, por exemplo, eu tirei, ele já não está mostrando nenhum warning, e uma das opções de compilação é essa "-o", que é o seguinte: se eu, no caso, eu estou compilando meu programa em C e ele vai gerar o executável, se eu colocar essa opção "-o", que é o output, né, que é a saída, eu posso dizer qual é o arquivo que eu quero, o nome do arquivo que eu quero que saia. Então, nesse caso aqui, é arquivo.txt. Então, se eu dou um ls aqui, eu tenho o meu executável, eu vou até apagar aqui, e arquivo.txt, eu tenho como executável esse arquivo.exe que fica da mesma forma, né? Ele executa do mesmo jeito. Então, muitas vezes os compiladores eles têm opções de compilação e que você não conhece ou não sabe que existem, mas que ele pode fazer algumas coisas e digamos assim, mais explicitamente, certo? Mas o objetivo da aula aqui não é mostrar só essa questão eu posso passar opções para o compilador, certo? O objetivo aqui é mostrar que o processo de compilação ele não é um processo atômico, ou seja, não é simplesmente eu coloco para compilar e num passo só ele vai gerar o executável para mim, certo? Na verdade, o GCC, né, GNU Compiler Collection, né, a coleção de compiladores da GNU, na verdade, ele é um conjunto de programas e cada programa ele vai ter uma função específica. Então, explicando aqui um pouquinho do processo de compilação, certo? Isso aqui não é necessariamente um infográfico, né, que eu pedi para vocês fazerem como atividade da semana, mas é alguma coisa parecida, certo? Mostra o passo a passo aqui do que seria o processo de compilação, certo? Ou seja, você tem uma primeira etapa que é o pré-processador antes de você fazer a compilação do código-fonte. Segundo, você tem a compilação em si. Terceiro, você tem a parte do assembly e no último passo a gente tem o linker, certo? Então, cada etapa dessa, ela vai receber um arquivo de entrada e vai gerar um arquivo de saída. Então, o primeiro passo é o chamado pré-processador, certo? Se vocês se lembram de C, existem alguns comandos que da linguagem C que começa com um sharp, né, com a cerquilha. E que a gente diz, isso aí é uma diretiva do pré-processador, certo? Mas o que é o pré-processador em si, né? Então, antes de você fazer a execução do compilador mesmo em si, esse pré-processador do C, ele vai pegar esses comandos que estão começando com cerquilha e vão fazer substituições no código, certo? Por exemplo, include, né, que é o que todo mundo usa. Isso aí é para incluir, né? Incluir um arquivo de cabeçalho, certo? Mas o que é o incluir o arquivo de cabeçalho? No caso do C, o incluir é incluir mesmo, é pegar o arquivo que você está lá, por exemplo, cdio.h, e fazer uma cópia dele e jogar
lá na parte de cima do seu arquivo fonte, certo? Então, o include não é uma metáfora, eu vou incluir o arquivo no meu projeto, né? Ele é uma coisa física mesmo, ou seja, você dá um include, ele vai pegar uma cópia do arquivo stdio.h ou outro qualquer que a gente tenha e copiar para o início do nosso arquivo, certo? Então, não é uma metáfora, não é nada assim, é uma coisa que eu vou incluir no meu projeto, certo? Então, por exemplo, vamos ver esse código fonte aqui. Nas duas primeiras linhas, a gente tem o quê? stdio.h, include stdio.h e include math.h. O que acontece? O compilador ele vai buscar esses arquivos stdio.h e o math.h em algum local onde normalmente os includes estão no sistema operacional, quando você instala o compilador, certo? E vai fazer a inclusão desse arquivo. E como é que eu visualizo isso, certo? Uma forma de visualizar é usando esse executável aqui, CPP, que é o C pré-processo, ou pré-processador C, certo? E normalmente, quando a gente usa o CPP, ele vai pegar como entrada um arquivo .c e vai gerar um arquivo .i, que é o arquivo pré-processado que vai ser usado como entrada da compilação. Como assim? Vamos ver aqui na prática, certo? A gente tem esse código-fonte aí que eu mostrei para vocês. Então, nas duas primeiras linhas, a gente tem dois includes, né? E o que é que acontece aqui? Vou colocar aqui cpp arquivo.c. Ele fez um monte de coisa aí, mas deixa eu botar aqui "-o", que é uma das opções, né, que a gente usa, "-o arquivo.i", certo? Vamos abrir aqui esse arquivo.i. Ver o conteúdo que ele tem. Ó, isso aqui é o mesmo arquivo .c, só que aqui ele vai ter o quê? Um monte de include, algumas definições, ó, typedef, char, eu não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, aqui ele vai ter as definições do printf, do scanf, certo? Ou seja, aqui, ó, extern int scanf. O que é isso aqui? É a definição da função scanf, certo? Ou seja, por que eu posso usar a função scanf dentro do meu arquivo.c? Porque aqui no meu arquivo stdio.h eu tenho dizendo, olha, existe uma função, esse externa, para dizer que a função dela não está definida nesse arquivo, ele deve estar definido em algum arquivo binário externo. Ela retorna um inteiro, o nome é scanf, e ele vai receber um const char asterisco, ou seja, uma string que é o formato, certo? E eu vou receber, depois disso, essa sintaxe com reticências, é para dizer que eu vou receber um número indeterminado de parâmetros, certo? Então, o scanf ele está definido dessa forma. E esse arquivo, ele simplesmente foi incluído aí, certo? Se a gente for colocar um pouco mais para baixo aqui, o que é que a gente tem nesse próximo arquivo aqui, por exemplo? Definição do que é gama, round, que é para arredondar. Deixa eu encontrar uma função. Certo? Pool, que é a definição de elevado, né? Por exemplo, sqrt. Então, está aqui sqrt, certo? Então, essas funções aqui, elas são funções da onde? Elas são funções que estão definidas no arquivo math.h.
E por que elas estão aqui dentro desse arquivo .i? Porque na hora que eu fiz o pré-processador, ele foi lá no sistema, pegou o arquivo math.h e o arquivo stdio.h e fez uma cópia, ou seja, ele incluiu aquele arquivo aqui dentro. Então ele compilou? Não. Ele não fez o processo de compilação todo, ele fez só o pré-processamento, ou seja, ele pegou só a diretiva de pré-processador, porque se vocês forem pegar aqui no final, o que é que a gente tem aqui no final? A mesma função imprime saudação, a mesma função soma vetor, a mesma função increment, certo? E que não mudou, não mudou aqui, ó. Imprime saudação, soma vetor, increment, beleza. Então, o programa em si, ele foi preservado e a única coisa que ele fez, que a gente visualizou até agora, foi usar esse include aqui para incluir, fazer uma cópia desses arquivos aqui, certo? Uma outra coisa que a gente também tem como diretiva do pré-processador, que se vocês se tiverem lembrado aí da época do C, ele tem uma diretiva chamada define, né? O que é o define? Para que serve o define no C? Ele serve para você definir constantes ou macros que são substituições. Então, eu fiz duas macros aqui, define. Então, por exemplo, defina tanvetor como sendo 4, certo? E usei um outro define para dizer assim, ó, onde tem soma xy, seja lá o que for o xy, substitua por x mais y, certo? Então, aí eu vejo onde é que eu usei esse tanvetor. Eu usei aqui embaixo, ó. Criei uma variável v, que é um vetor, e o número de elementos é tanvetor. Beleza. Como é que está aqui no nosso arquivo .i? Ele coloca int v4. Ele não bota mais tanvetor. Por quê? Porque ali era uma macro, era uma diretiva do pré-processador. Então, quando ele fizer o pré-processamento desse arquivo, ele vai simplesmente substituir, onde tiver tanvetor, ele vai substituir por 4, certo? Por isso que quando a gente fala assim, faça um código mais limpo, que tenha variáveis que dê para ler e tal, porque para o compilador, se você usar um define, uma constante, e aqui colocar tanvetor ao invés de colocar só 4, você não vai ter diferença, porque durante esse processamento ele simplesmente vai pegar todas as constantes e vai substituir nos locais onde elas foram definidas. Da mesma forma, ó, por exemplo, eu tenho essa macro aqui, soma. Soma x, y, ele vai substituir por x mais y. Aí onde é que a gente tem soma? Tem aqui, ó, essa linha 14. C recebe soma de C e vetor índice I, certo? Vamos ver aqui como é que está o código. Cadê o soma C e vetor índice I? Ele simplesmente substituiu por aquela macro, ou seja, ele tudo onde tinha soma de duas coisas, ele colocou C, ou no caso o primeiro, mais o segundo, certo? Então, ó, essa linha aqui foi substituída aqui, certo? Então, você usou no seu programa-fonte uma coisa mais fácil de ser entendida, mas no seu programa gerado, ele foi gerado como sendo uma instrução normal, certo? Então, isso aqui é um outro exemplo de diretiva de pré-processador. Uma terceira diretiva, eu coloquei aí, talvez vocês não se lembrem, a questão do if-def e o end-if. A gente normalmente usa quando vai criar arquivos de cabeçalho, arquivos.h. É quando você define alguma constante usando o define e você pode testar
e aquele código pode ou não ser incluído, o que tiver dentro do if-def, ele pode ou não ser incluído no seu arquivo quando você vai compilar. Por exemplo, aqui, eu tenho uma informação, uma função chamada aqui imprime saudação, certo? E eu coloquei antes dela um if-def. Aí eu disse assim, olha, se eu definir que eu estou no debug, então eu vou imprimir essa saudação, que na verdade o imprime saudação é só dar um printf aqui, programa de soma, certo? Se eu não tiver no debug, eu não vou incluir esse código. Então é o que a gente chama de compilação condicional, ou seja, eu vou incluir ou não esse código-fonte dentro do meu arquivo final. Então, quando a gente fez aqui, eu não defini debug, esse símbolo debug. O que é que aconteceu no meu main? Tá vendo que ficou aqui um buraco, um vazio aqui? Por quê? Eu incluí eu defini esse símbolo debug? Não, não defini. Então, se eu não definir, eu não preciso colocar esse código no meu código fonte final. Normalmente o pessoal usa isso aí com C em algumas situações bem específicas. Por exemplo, debug, quando você quer definir algumas coisas que só são visíveis se você estiver debugando, certo? E uma outra situação também mais comum é quando você tem que um determinado trecho de código ele só vai funcionar se for no Windows, ou ele só precisa ser executado se for no Linux. Por alguma razão, um determinado trecho, ou por exemplo, você vai fazer um programa que tem uma janela, certo? Aí, se você tiver no Linux, você vai usar um determinado comando. Se você tiver no Windows, você vai usar outro. E assim você vai podendo podendo fazer essa compilação condicional, ou seja, você só inclui aquela parte do arquivo se realmente for necessário, certo? Então, nesse caso aqui, eu não defini o debug e ele não incluiu no arquivo. Mas aí, como é que eu faço? Eu tenho que fazer, por exemplo, aqui, aí eu venho aqui e boto define debug. Eu estou fazendo agora esse código e já está vamos lá. Eu estou fazendo esse debug e eu quero visualizar algumas dessas. Certo? Então, está aqui a imprime saudação. Por que a imprime saudação ela tá aí? Porque eu usei no meu código fonte um define debug. Vamos seguir. Então, só recapitulando, o CPP ele é a primeira etapa de compilação no compilador de C do GCC, onde ele vai fazer o que? O pré-processamento do arquivo, ou seja, ele vai substituir as macros ou diretivas do pré-processador, que aqui a gente usou 3, né? O include para incluir um arquivo que ele faz uma cópia, o define para definir uma macro ou uma constante, né? Então, quando eu uso define, ele vai substituir essa minha variável ou essa minha macro diretamente no código fonte, onde ela foi usada. E a gente viu esse if-def para saber se um símbolo foi definido com define ou pela linha de comando, como eu mostrei para vocês, ele vai ou não incluir esse conteúdo no código fonte a ser compilado, certo? Eu botei if-def ou end-if porque é como se fosse um if mesmo. Você começa o if aqui, ou seja, se foi definido esse símbolo debug, bote todo esse código até onde você encontrar
o NDIF, certo? Então, esse foi um exemplo do pré-processador. Aí, voltando aqui nas nossas etapas, depois do pré-processador, a gente tem o compilador C em si, certo? Como é que o que é que o compilador C ele vai fazer? Ele vai compilar, ou seja, vai transformar as nossas instruções em instruções que a gente possa executar na máquina, certo? Aí a gente tem algumas coisinhas, como por exemplo, compiladores, eles podem fazer algumas otimizações. Como assim? Digamos que você tem uma função que é pequena, como a gente tem a nossa função aqui, imprime saudação, certo? Vou deixar isso aqui. Ó, imprime saudação é uma função que só tem uma linha, certo? Uma das possíveis otimizações que o compilador ele pode fazer, ele pode simplesmente pegar o conteúdo desse printf aqui, ou dessa função aqui, e colocar aqui dentro, onde ela foi chamada. Por quê? Porque toda vez que você chama a função, é custoso para a máquina, certo? E se você não não tem nenhuma característica especial nessa função, eu posso simplesmente copiar o conteúdo dessa função e jogar ela aqui dentro, certo? Ou, por exemplo, esse laço aqui, certo? Esse laço, ele tem 4 passos. Que tamanho é o tamanho do vetor? E aqui eu estou passando um 4 para fazer. Sim, essa função, só explicando, ele pega um vetor e o tamanho dele e faz a soma. Coloca nessa variável C aqui e faz um for para acumular nessa variável C a soma de cada elemento do vetor, certo? O que é que acontece nesse caso aqui? Eu tenho um for que eu já sei a quantidade de repetições que ele vai ter. No caso aqui, se eu souber que o tamanho é 4, eu sei que ele vai repetir isso aqui 4 vezes. Então, alguns compiladores, como por exemplo o GCC, eles podem fazer o que a gente chama de desenrolar os loops. Ao invés de você ter o loop faz um e volta, faz um e volta. Toda essa volta aí é um cacho, digamos assim, de memória. Ele pode simplesmente pegar, se são 4 operações, eu vou fazer essas 4 operações, uma em sequência da outra, certo? E algumas outras coisas, como por exemplo, enfileirar comandos, é o que a gente chama do pipe. Eu tenho um conjunto de comandos. Eu tenho a expectativa de que esse comando vem depois desse, vem depois desse, vem depois desse, então ele cria uma sequência de comandos que ele acha que é o que vai ser executado em sequência, né, o que a gente chama do pipe, né, e ele organiza o código de uma forma que, se realmente acontecer essa sequência de comandos nessa ordem que a gente está esperando, ele vai executar mais rápido, porque eles estão em sequência. Você não tem que desviar a execução do código-fonte para um outro local, certo? Como é que eu vou fazer a compilação, certo? Aí existe um outro programa chamado CC, né, que é o compilador C, que ele vai fazer essa compilação. Eu vou usar essa primeira linha aqui de comando, que é o... Sim, e o que é que o compilador C, o CC, ele faz? Ele pega o arquivo já pré-processado, ou seja, o nosso arquivo .i, certo? Nesse caso aqui, o "-s", eu vou explicar o que é esse "-s". Então, quando eu faço aqui eu tenho aqui esse arquivo .i, eu vou colocar assim, ó, cc arquivo.i -o, que é para dizer qual é o arquivo de saída, eu vou colocar arquivo.s, eu esqueci aqui da opção "-s" maiúsculo, certo? Beleza, ele compilou, ele gerou o executável, vou até apagar esse executável aqui. Ele gerou o executável, vamos recompilar aqui. Não, ele gerou aqui o quê? Um arquivo.s. O que é o arquivo.s?
Vou abrir no editor do texto. Abrir. Ele é o arquivo que a gente chama de assembly, certo? O que é o assembly? O assembly não é uma linguagem de máquina, certo? Talvez vocês tenham visto alguma coisa em arquitetura de computadores. Por exemplo, quando você tem um programa em assembly, você tem essas instruções que a gente chama de mnemônicos, certo? E esses mnemônicos, eles são, por exemplo, para você copiar um conteúdo para um registrador ou fazer uma soma e armazenar o conteúdo de volta no registrador, certo? Então, esses comandozinhos aqui, pule para um determinado local se o valor for zero. Ou... O que acontece? O assembly, ele é uma linguagem, ou ela é uma linguagem, que eles são instruções genéricas para a arquitetura de uma máquina que você está usando. Então, por exemplo, o assembly para ARM, né, para a arquitetura ARM, o assembly para x86, o assembly para 64 bits, certo? Então, esse assembly, ele digamos assim, digamos que é uma segunda geração de código-fonte aí, que ao invés do pessoal escrever diretamente o código em código binário com as instruções de binário para a máquina, foi, digamos assim, uma das primeiras formas de programação de alto nível, só que não é alto nível, né? Um nível um pouquinho mais alto do que a linguagem de máquina, certo? Por quê? Porque você conseguia visualizar as instruções que você estava implementando, certo? E não colocar tudo como sendo as instruções em hexadecimal, certo? Esse assembly aqui, ele pode ser transformado em um código de máquina. No caso aqui, ele é um assembly genérico para a arquitetura x8664, que é a arquitetura desse computador, ou seja, uma arquitetura Intel ou AMD de 64 bits, que eles usam arquitetura semelhante, certo? E você consegue pegar esse arquivo assembly e transformar ele em código de máquina. Então, no caso aqui, a gente tem, que é o próximo item aqui da apresentação, esse aplicativo aqui, esse outro comando aqui no Linux, que é o AS, né? Que é o assembler, né? Ou seja, ele pega o assembly e gera o código de máquina. Então, eu boto AS, arquivo.s, -o, arquivo.o, certo? E a gente gerou o executável agora? Não, ainda não gerou o executável. Por quê? Porque eu gerei o que a gente chama de arquivo objeto. O que é o arquivo objeto? É o arquivo fonte que você acabou de implementar em código binário que pode ser executado na máquina. Aí, beleza. Então, por que eu não tenho um executável? Porque, na verdade, o seu código ele não executa, ele não é autossuficiente, digamos assim. Para que seu código ele possa ser executado, você precisa de funções como printf, scanf, que não estão definidas no seu arquivo, certo? Então, na verdade, esse arquivo .o, ele só contém as instruções que você fez no seu arquivo em código de máquina, certo? E aí, como é que eu faço para pegar agora esse arquivo .o que está em código de máquina? Como é que eu sei que está em código de máquina? Que eu vou abrir. E aí, todo mundo entendendo o arquivo? Certo? Não, né? Por quê? Porque ele está em binário. Algumas coisas a gente consegue entender porque é string, não tem como não ser. Mas o arquivo ele já está em código de máquina, um código pronto para ser executado nessa máquina. Só que ele não é executável, por quê? Porque ele não é autocontido, ele não tem todas as instruções. Certo? Aí, o que, que a gente precisa para rodar finalmente esse arquivo? A gente precisa usar
bibliotecas ou os arquivos que têm as definições daquelas funções que a gente usou, como, por exemplo, o printf e o scanf, certo? E no caso, como eu estou fazendo o stdio.h ou math.h, que ele tem a definição daquelas funções, então essas funções elas estão implementadas e estão definidas em um código binário que estão na nossa máquina, certo? E aí, para juntar todos esses pedaços, ou seja, o seu arquivo que está compilado com a definição do que é o printf, scanf, todas aquelas funções já implementadas na biblioteca padrão C. E mais, as definições, como por exemplo, eu estou usando o Linux, como é que eu exibo conteúdo no Linux? Como é que eu pego a entrada do teclado no Linux? Então, tudo isso aí a gente precisa de um aplicativo que é o Linker. O que é que o Linker faz? Ele junta todos os pedaços, certo? Se os pedaços, em algum dos pedaços, tiver um main, que é a nossa função principal do C, o linker ele junta e gera um executável. Se nos meus arquivos não tem um main, ele pode juntar tudo isso e formar um arquivo de biblioteca. No caso do Linux.so, no caso de Windows, por exemplo, um .dll, um .sys, certo? Um arquivo de sistema que pode ser reutilizado por outros aplicativos. O que é que eu não tenho incluído? Ah, tá. Eu não tenho incluído o arquivo do Linux, a opção certo? Então, tá aí o linker, certo? E o linker, ele vai juntar tudo e vai gerar o seu arquivo executável, certo? Então, recapitulando, quais são as fases de compilação no GCC, que é o compilador C do Linux? Eu tenho pré-processamento, eu tenho onde o pré-processamento ele substitui as macros, né, do que são as diretivas do pré-processador. Eu tenho a compilação em si, que ela vai pegar o quê? Esse arquivo pré-processado e vai gerar o arquivo em assembly. Aí eu tenho o assembler, que ele vai fazer o quê? Pegar o arquivo assembly, o código assembly, que é genérico para arquitetura, ele vai gerar um código de máquina específico para a minha máquina, né? Lembrando que, por exemplo, a arquitetura é x86, mas aqui nesse caso eu tenho um processador que é um Core i5 de, sei lá, acho que é quinta geração, é terceira geração, não lembro agora. Então, as instruções de máquina para esse Core i5 é diferente de, por exemplo, um processador Ryzen da AMD, apesar deles serem da mesma arquitetura, certo? 64 bits, né? Intel, AMD, 64 bits, certo? E depois que eu fizer isso aqui e eu gerar esse arquivo objeto, né, que é o arquivo com código de máquina, eu vou pegar os outros arquivos que tem, por exemplo, a biblioteca padrão do C, com as definições das funções que existem no C, e algumas definições de sistemas para usar a entrada e saída padrão, e finalmente eu vou criar um código executável. Antes da gente finalizar, certo? Ó, tem os três arquivos, os três comandos que eu quero mostrar a vocês, que tem nos slides aí. Por exemplo, LDD. Esse LDD, ele mostra que arquivos estão sendo usados, que bibliotecas do sistema operacional estão sendo usadas naquele arquivo executável. Então, por exemplo, aqui ele está usando o libc, que é a biblioteca, digamos, a base do Linux, certo? Esse ldlinux.so, que é o linker do Linux, e esse aqui, que eu não sei o que é, mas provavelmente deve ser a questão da entrada e saída, certo?
Se tiver faltando algum arquivo aqui, ele vai dizer not found, ou seja, não achou esse arquivo, certo? E tem um outro chamado nm, que eu posso usar ele tanto no meu arquivo objeto quanto no meu arquivo exe. O que é que ele vai fazer? Ele vai verificar quais são os símbolos que aquele meu arquivo definiu. Então, por exemplo, quando eu crio um arquivo ou um código-fonte, ele não define, por exemplo, variáveis globais, funções, etc. Aqui ele tem, por exemplo, a função imprime saudação que eu defini. Ele tem o scanf, que é uma biblioteca, uma função que está definido aqui no meu arquivo de cabeçalho, mas ele não é implementado dentro da minha função. Pode ver onde tem o T aqui, seria a implementação própria. O main, certo? O soma vetor, e aqui outras que é o printf e o puts. Puts é um comando de saída que o printf usa por baixo, certo? E esse v, que é o meu vetor, certo? Quando eu junto ele com as outras bibliotecas padrão do C, no arquivo executável, você pode ver que ele tem outras variáveis definidas aqui, certo? Fora esses outros dois comandos aqui, uma coisa interessante que a gente pode ver é o GCC, no caso o compilador aqui, ele pode fazer isso aqui, ó, fdump tree all. O que é isso? Ele simplesmente pode gerar mais arquivos. Deixa eu colocar no comando aqui. Mais fácil pegar aqui. Ele pode gerar vários arquivos com passo a passo do que o compilador ele faz. Então, se a gente der um ls aqui, ó, vocês podem ver que ele criou vários outros arquivos. Eu vou abrir só um, que é esse último aqui, que é o 165.i. Ó, ele vai pegar o nosso arquivo fonte, ó, e coloca algumas marcações aqui que vai ser usado pelo compilador. Ó, uma coisa interessante dele aqui, por exemplo, é que ele já desenrolou esse laço aqui, certo? Ou seja, cadê o for? Não tem for aqui. Ele transformou o meu programa, o meu laço, em 4 marcações aqui, né? Que é esse BB2, BB3, BB4, e aí e BB5. Então, o que é que ele faz? Ele vai e diz, ó, agora vai para o 4, né? Esse go to. Agora vai para o 4. Aí, se já tiver terminado, vá para o 3, se não, vá para o 5. Então, o laço aqui já não existe mais, certo? Ou seja, ele pegou aquele laço e transformou em instruções sequenciais, certo? E no main aqui, ele tem aqui um imprime saudação e a chamada, e pode ver que a chamada ele já coloca algumas substituições aqui, certo? E esse último arquivo aqui, esse último comando aqui é o seguinte, o compilador, o GCC, ele pode aplicar durante a compilação otimizações, ou seja, desenrolar um loop, é uma otimização. E ele altera o seu código-fonte de uma forma que você tenha um programa mais otimizado. Então, beleza, eu vou fazer essa última compilação aqui e vamos ver o que é que teve de diferente nesse arquivo Optimizer daqui. Ó. Pode ver que aqui o laço ele já foi transformado em outras funções, em outras instruções, mas deixa eu olhar aqui no finalzinho que é ó. Se lembra que a gente tinha no código-fonte uma função imprime saudação, e essa função imprime saudação, ela vinha executar um printf, né, e exibir esse programa de soma. Nesse caso aqui, o que é que aconteceu? O compilador, nas otimizações dele,
já substituiu aquela nossa função imprime saudação, simplesmente, como a imprime saudação ela não retorna nada e nem precisa de qualquer outra coisa para rodar, ele simplesmente ele fez como se fosse isso aqui. Ah, imprime saudação é só um printf? Ah, então vamos fazer o seguinte, apaga imprime saudação, né? Já que ela não está fazendo nada, e ao invés de colocar imprime saudação, eu vou já botar o printf aqui. Certo? Então, no programa gerado aqui pela otimização, ele já substituiu, no caso, ele substituiu até o printf, ele já colocou o puts, que é uma outra função de entrada e saída que não é formatada, né? Ele já fez toda a substituição e já colocou aqui, ó, ao invés da chamada de função, da criação da chamada de função, ele já colocou um resultado do cálculo aqui. Então, deixa eu... É porque aqui é bem complexo de entender essa parte. Certo? Digamos, ele vai realizar uma soma, então, ao invés dele chamar a função para fazer os passos na função para depois retornar o resultado, ele já faz a instrução que pré-calcula essa soma e aqui ele simplesmente diz, olha, faça essa soma aqui embaixo. Certo? Então, toda aquela parte da definição do vetor, do laço, com acumulador, da soma, ele já automaticamente já colocou aqui como sendo as 4 somas. Certo? E, ao invés de você ter um vetor propriamente dito, que você vai se deslocar, etc., ele já coloca aqui, ó, pega o conteúdo da memória de V mais um determinado deslocamento, ou seja, tudo que tem lá do vetor e do laço, ele substituiu por todas essas instruções. Então, no final das contas, o seu programa, ele virou isso aqui. Certo? Em outras palavras, é como se o pré-processador, o que é que ele fez? Ele pega assim, opa, então vetor 4, então, aqui onde tem então vetor, não é mais então vetor, é 4. Ah, esse define soma x mais y, onde é que tem soma? Aqui. Então, ter esse negócio daqui e bote C mais isso aqui. Mas aqui tem... Foi definido o debug? Foi. Então, deixa o imprime saudação. Aí ele vai e diz, opa, já tem o imprime... O que é o imprime saudação? É só o printf. Ah, então, esqueça o imprime saudação. Vamos colocar aqui o printf. Ah, aqui, o que é esse laço? Esse laço ele pode pegar, faz 4 passos e tal. Eu disse, não, então não vamos fazer isso não, vamos fazer o seguinte. Você bota o seguinte. Transforma esse laço em 4 passos, onde o primeiro passo é o vetor 0, o segundo passo é o vetor 1. Assim. Para que isso? Para que a gente precisa de uma função? Então, vamos fazer isso, mas não, vamos fazer isso aqui. Apaga essa função e no lugar desse soma vetor a gente vai colocar isso aqui. Certo? E assim sucessivamente. Então, o compilador ele consegue fazer essas otimizações de acordo com as opções que você passar para ele. Certo? Então, nesse caso aqui, a opção que a gente passou aqui, menos O3, é uma opção que o compilador ele tenta otimizar o máximo possível para que você tenha uma execução mais rápida. Certo? E para quem faz o código-fonte,
não tem diferença, certo? Então, isso aí é uma coisa que o próprio compilador faz. Por exemplo, eu tenho uma arquitetura que tem um Core i7 com, sei lá, 8 núcleos. Beleza, mas o seu programa ele não está implementado para usar os 8 núcleos. Mas aí o compilador ele pode fazer um trabalho de, esse código não depende desse, e ele consegue automaticamente gerar um arquivo para a máquina que use, por exemplo, 2 núcleos separados ou 3 núcleos separados para executar esse seu programa, certo? Então, isso aqui foi para mostrar para vocês que quando a gente fala em compilador, a gente não está falando em um programa só que faz um monte de coisa de uma vez, certo? A gente faz essas etapas. E aí o que eu pedi para vocês no trabalho do infográfico é para vocês explicarem esse processo aqui, tá legal? Então cada linguagem tem o seu próprio processo, cada compilador tem o seu próprio processo. Python. Beleza, Python tem um processo, mas não existe só um compilador Python. Existe um Python que é um compilador Python feito em Python, existe um compilador Python feito em C, certo? Que eu conheço tem esses dois. O compilador para C, existe o GCC, o CLang, certo? O compilador C da Microsoft, o compilador C da Intel, certo? Então, cada um tem os seus passo a passos, e aí, no caso, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam e demonstrem na linguagem que vocês